pessoal, aqui é a Mel Ferraz, vídeo de segunda-feira aqui no Literaturice e hoje vamos conversar sobre 25 fatos literários sobre Moana. Esse é um vídeo que vocês me pedem há um bom tempo e eu acho bastante legal porque daí vocês me conhecem um pouquinho mais enquanto leitora e também eu trago alguns questionamentos aqui pra gente poder conversar nos comentários. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no Literaturice se ainda não for inscrito, de compartilhá-lo com seus amigos leitores e também de dar o seu joinha no vídeo, assim você me ajuda a divulgá-lo para mais leitores. Bora lá então pro primeiro fato literário sobre mim. Eu tô aqui com o meu script do lado, por isso vocês estão me vendo olhando aqui na colinha. Mas o meu primeiro fato literário tem a ver com quando eu comecei a ler, que foi por conta da escola. Eu gosto muito de ressaltar esse fato porque ele é bastante importante. O papel da escola para formar leitores é muito importante. Porém, hoje, a nossa realidade, a realidade do Brasil, infelizmente, não traz isso à tona, não dá um significado muito profundo e importante para isso. Infelizmente. Mas no meu caso, sim, eu me tornei leitora por conta do incentivo da escola, que eu fiz a SESI dos meus 7 meses de idade, na época eu tinha berçário, até os meus 14, 15 anos. Então eu me formei no SESI, vamos dizer assim, era a minha segunda casa. E lá na unidade SESI aqui de Jundiaí, que é o SESI 409, tem uma biblioteca, sempre teve uma biblioteca muito boa e uma bibliotecária, um serviço de biblioteca muito realmente incrível. Então disso eu não posso reclamar nada e realmente foi uma formação bastante importante para mim, assim. Porém, quem me fez ser uma leitora assídua foi uma amiga minha, que na época lia bastante e por conta desse exemplo eu acabei sendo influenciada. Isso também eu gosto de ressaltar porque essa questão de você influenciar outras pessoas a se tornarem leitores é muito importante e realmente acontece, né? Eu sei que muitos de vocês acabam falando que eu faço isso, proporciono isso aqui com o canal, mas realmente você incentivar as pessoas que estão próximas a você a ler é lindo, lindo mesmo, e surte muito efeito. Aqui no caso, duas cabecinhas de apenas 9, 10 anos se influenciando, foi lindo de ver, ou pelo menos foi lindo de participar disso, né, de ser uma dessas pessoas. Então, incentive as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, os seus filhos, isso é muito importante. Não, o livro que me marcou não foi Harry Potter, eu sei que a série, o primeiro livro, enfim, marcou uma geração, mas eu sou um pouquinho anterior a essa geração. Eu li Harry Potter um pouquinho mais tardiamente, vamos dizer. O que realmente me fez ser leitora assídua foi a série O Pequeno Vampiro, que eu tenho hoje, depois de tantos anos eu comprei pela estante virtual para ter o cheirinho de livro antigo, mas é realmente assim, encantadora essa série que é infanto-juvenil, é infantil, enfim, aquilo me encantou por completo e foram livros que eu peguei emprestado da biblioteca da escola do SESI. Vocês me conhecem muito pela leitura de clássicos, mas eu comecei a ler os clássicos apenas no ensino médio. Antes disso eu lia muito infanto-juvenil, como Diário da Princesa, Gossip Girl. Eu adorava esses livros, eu realmente assim, devorava. E foi um bom ponto de partida porque me estimulou intensamente e verdadeiramente a ler. Nisso, no ensino médio, um dos primeiros livros que eu me lembro de ter lido foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que é um livro não tão conhecido, nem tão lido assim por nós, porém me marcou muito, até porque depois a professora passou trechinhos do filme e é bastante intenso, mas o livro em si mexeu muito comigo, porque me fez como que eu posso dizer, me despertar um pouco para a nacionalidade e quão ingênuos podemos ser em relação à utopia, ao ufanismo, enfim. Sobre essa questão toda da leitura na escola, eu tive a sorte de ser uma das poucas pessoas nesse país que a escola não repeliu em relação aos livros. Sim, a escola, pelo contrário, me incentivou desde pequena, principalmente na adolescência, no ensino médio, a ler. Eu estudei nesse SESI, depois estudei numa ETEC, que tinha uma biblioteca também muito boa, e depois fui bolsista lá no Objetivo, que é outro lugar que tinha uma biblioteca realmente bem legal. Alguns dos meus clássicos preferidos continuam a ser os primeiros que eu li dessa primeira fase, digamos aí, de leituras de clássico, quando eu estava descobrindo eles. Eu posso aqui citar para vocês Dom Casmurro, Mrs. Dalloway, O Apanhador no Campo de Centeio,
O Sol é para Todos também, e O Grande Gatsby. São 5 livros bastante importantes para minha vida enquanto leitora. O 8º fato literário é que eu sou formada em estudos literários pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Vocês me perguntam sempre, né, a minha formação, e sim, eu acabei indo totalmente para literatura. Esse curso ele é realmente formado 100% de disciplinas literárias. A faculdade acabou me mudando muito em muitos aspectos, e também enquanto leitora. Um turning point aí, um momento muito especial para mim foi quando eu li no 2º semestre da faculdade Ulisses do James Joyce, porque ele tem toda uma composição diferentona e que permite realmente nós olharmos para nós próprios enquanto leitores e nos questionarmos quanto a isso. Qual é o nosso papel, qual que é o papel do livro, da composição dele. Então, esse livro, naquele momento de minha vida, foi bastante importante, assim, para mudar o meu olhar de leitora. Isso proporcionou para mim um certo olhar analítico em relação aos livros e às suas histórias, aos enredos, às características de cada um deles. É muito legal falar isso, porque realmente foi uma mudança bastante importante na minha vida. Eu lembro que uma das coisas bastante interessantes referentes a isso foi em relação a eu querer ser tradutora quando eu entrei na faculdade. Em um semestre eu peguei 3 disciplinas a respeito de tradução. E se por um lado eu queria muito, intensamente, ser tradutora e sair desse semestre não querendo nem um pouco ser, por outro lado, a minha admiração, assim, quintuplicou e vocês não imaginam a minha admiração por tradutores, por essa área aí tão importante pra gente. Eu li pouquíssimos livros de terror e de literatura policial, inclusive Agatha Christie, eu nunca li um livro dela. Esse ano eu pretendo mudar isso, inclusive porque tem literatura policial como uma das categorias do Desafio Literaturas 2020. Se você não sabe desse desafio, sinta-se desafiado, está aqui no cardzinho o vídeo onde eu proponho esse desafio e apresento todas as categorias para você. Durante o ensino fundamental e ensino médio, eu lia muitos livros durante as aulas. Os professores nem ligavam porque eles sabiam que não ia adiantar muita coisa mesmo e, enfim, eu gostava muito disso. E o barulho da sala de aula nunca me atrapalhou. Eu era apaixonada por Thalita Rebouças e Pedro Bandeira, 2 escritores nacionais incríveis. A Thalita Rebouças eu conheci numa Bienal do Livro, quando eu tinha acho que 14 anos. E uma das coisas mais lindas, tocantes da minha vida foi, no ano passado, ter passado 5 dias viajando pela Amazônia com o Pedro Bandeira, esse escritor da minha infância, da minha adolescência. Além de conhecer um lugar fundamental para o nosso país e para o mundo, eu também conheci essa pessoinha de perto, pude jantar com ele, enfim, toda essa experiência literária e também de viagem que o Navegar é Preciso proporciona. Essa viagem, ela é literária, mas também acontece todo ano na Amazônia, junto de escritores muito importantes pra gente e também, às vezes, até mesmo estrangeiros. Então, eu vou deixar pra vocês o link ali embaixo no box de descrição pra viagem desse ano, que vai rolar, todo ano acontece, e é desse ano. Eles vão comemorar 10 edições, então é a 10ª vez que eles proporcionam isso. Eles, a Livraria da Vila e também a agência de turismo Aurora Eco. Gente, conheçam esse roteiro, é muito lindo, muito mesmo, para você que quer passar por uma experiência como essa, que é transformadora, acreditem em mim. Eu recomendo que confira o link ali embaixo para conhecer melhor esse projeto. E eu já postei alguns vídeos sobre ele aqui no canal, inclusive algumas entrevistas que eu fiz com os escritores que estiveram lá comigo, além do Pedro Bandeira. Vou deixar tudo aqui pra vocês no card e também no box de descrição. A minha escritora preferida é a mulher da minha vida, é a Virginia Woolf, que inclusive eu tô com essa blusa, não sei se dá pra vocês verem, é da Virginia Woolf, que é da loja Poemice, eu ganhei deles. Inclusive, obrigada, Rafa. Por conta disso, a minha monografia, meu trabalho de conclusão da faculdade, foi sobre 3 obras da Virginia Woolf. Sou apaixonada por tudo que tem a ver com narradores, é por isso que a minha monografia se concentrou no fluxo da consciência, uma técnica narrativa na obra da Virginia Woolf. Fiz minha primeira tatuagem no ano passado, depois de muito pensar. A minha ideia era que fosse uma ideia fixa mesmo, para eu depois não me arrepender. E eu juro pra vocês, gente, 1 ano depois eu não me arrependo nem um tiquico dessa tatuagem que eu fiz. Eu fiz um vídeo só pra ela no dia, eu mostrei, né, a tatuadora, a Sigov, fazendo em mim. Vou deixar também linkado pra vocês ali embaixo. Mas é um farol em referência ao livro Ao Farol, da Virginia Woolf. Foi depois de lê-lo que eu tive a ideia dessa tatuagem. Também tem ondas, a escritora tem um livro chamado As Ondas, e a frase
eu tirei do livro Mrs. Dalloway, que é o meu livro preferido dela e também de qualquer outro, é meu livro da vida. Eu costumava ler apenas um livro e depois partia para outro, enquanto eu não terminasse um, eu não começava outro, mas isso mudou. Hoje em dia eu leio trocentos mil ao mesmo tempo, sei lá, acho que no momento eu tô lendo uns 6 ou até mais. Aliás, se vocês quiserem saber como que eu faço isso, é uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram, me deixa aqui nos comentários que daí eu faço um vídeo somente falando sobre isso pra gente conversar. Uma de minhas leituras na adolescência, quando eu tinha uns 13, 14 anos, era que eu lia bastante no banheiro. É bem vergonhoso falar isso, mas acho interessante. Eu lembro até hoje, quando eu estava lendo, acho que o 6º livro de Harry Potter, se não me engano é o 6º livro, e algo de muito importante acontece nesse livro, ou foi o 7º, já não lembro mais, faz tanto tempo. E algo de muito importante acontece com Dumbledore, um dos principais personagens. Não vou dizer o que é, porque é spoiler, mas vocês que gostam de Harry Potter, vocês vão me entender. E esse momento foi muito marcante pra nós, fãs de Harry Potter, pra mim também. Eu lembro do momento exato quando eu estava passando por essa passagem. E eu comecei a chorar no banheiro e foi uma cena linda. Eu já fui muito mais apegada aos livros, eu realmente tinha um apego bastante grande, do tipo de não poder fazer nada com ele, de quase não poder emprestar, eu tinha bastante apreço a esse ponto. E hoje é muito diferente. Hoje eu não ligo muito para emprestar, aliás, não ligo nem um pouco em grifar o livro, em escrever, anotar. Aliás, eu adoro isso, eu gosto muito de pegar um livro de sebo, enfim, de onde for da biblioteca e ver anotações neles, porque nisso eu me conecto um pouco com o leitor anterior. E eu acho isso sensacional, assim, né? Como a leitura é um pouco uma atividade solitária, nisso acaba se expandindo um pouquinho, nem que seja um pouco. Eu sou o patinho feio da família em termos de leitura, eu sou a nerd, aquela que sempre tá com um livro. Eu fui mais assim, na verdade, hoje eu não sou tanto. Mas meus pais não são leitores, hoje minha mãe é leitora, né? Na época, quando eu comecei a ler, minha mãe não era leitora também, eu não tive esse exemplo dentro de casa, apesar deles sempre me incentivarem a ler. Eu quase sempre adoro spoiler. É muito legal falar disso, porque não é um consenso, longe disso, e gera muita discussão, muito debate. Eu, por ter feito estudos literários, sempre tive muito spoiler em sala de aula. Não adianta, eu sempre me sentia assim na mira de muitos professores em sala de aula, porque a todo momento eles me davam um spoiler. A ponto de eu não ligar mais para receber um, pelo contrário, muitas vezes eu gosto de saber o que acontece, porque o que acontece para mim não é tão importante na maioria dos livros, na maioria das situações, quanto como acontece. Para mim, o mais fascinante nessa experiência que eu tenho com os livros é entender, viver, por minha experiência, como que acontecem as coisas. Tipo clássicos, muitos clássicos a gente sabe da história, mas como que acontece? Muitas vezes a gente sabe mais ou menos da história, mas quando a gente pega o livro, por conta de filme, mas quando a gente pega o livro, o como nos surpreende muito. Eu entendo que tem muitos livros que o spoiler é um elemento surpresa e por isso muito importante, então eu entendo nesse aspecto. Eu fujo de alguns, mas é legal porque é um olhar meu muito pessoal, né? Uma opinião minha, uma mania minha, enfim. E eu super entendo quem não gosta de spoilers at all, assim, em nenhum momento. E o último fato literário é sobre enxergar os personagens como pessoas. Eu acho isso muito engraçado. Eu fazia muito isso antes de entrar na faculdade, até mesmo durante um tempo na faculdade. Hoje eu sou um pouquinho mais fria em relação à literatura. Tanto é que eu nunca tive, tipo, crush literário, sabe? De ler sobre um mocinho e gostar muito dele, enfim, nunca tive muito isso. Mas eu acho muito lindo quando eu vejo as pessoas falando de personagens parecendo que eles são pessoas, sabe? Eu gostaria muito que alguns personagens fossem pessoas. Então, esses foram os meus 25 fatos literários que eu separei pra hoje. É claro que tem trocentos mil outros que eu poderia falar aqui pra vocês, mas por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, então, como eu disse no começo, não se esqueça de dar o joinha nele. A gente se vê no vídeo de quarta-feira aqui no canal. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!